Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Mas antes, curta aí o nosso vídeo, dá um joinha no vídeo, porque assim você gera engajamento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, né? Porque se esse vídeo está te ajudando, você também pode ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo com elas. Capítulo 15 do Dr. Lucas, o médico, versículo 11, ele diz assim: Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele dia. E aquele país chegou a uma escassez, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Hoje nós vamos falar do autoquestionamento. Isso é importante para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Lembre-se que o maior impedimento da sua felicidade são os seus próprios erros. Não adianta a gente ficar tentando arrumar culpado. Meu ex-esposo, minha ex-esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, culpados são meus pais. A gente tenta arrumar culpados pelos nossos fracassos, pelas nossas desventuras, e isso não é legal. Nós precisamos olhar para nós e fazer um autoquestionamento e começar a procurar em nós aonde está o nosso erro. Eu me lembro que um dia eu estava aqui no escritório, era uma manhã de sábado. Eu já estava no escritório desde as 6 da manhã, tinha preparado o programa de rádio, tinha preparado as atividades da igreja, ia preparar a palavra para o domingo, né? O sermão para o domingo. Eu tinha chego, eu me lembro, por volta das 6 da manhã, e o meu filho, ele chegou por volta das 11 horas da manhã e ele disse: pai, vamos andar de bicicleta? Falei: filho, não dá, o pai está ocupado, o pai está trabalhando, o pai está fazendo coisas importantes. E ele baixou a cabeça, saiu triste, e daqui a pouco eu fiquei pensando: puxa, mas como assim? Eu estou aqui desde as 6 da manhã, num sábado, já gravei o programa do rádio que vai para o ar mais tarde, já preparei as atividades da igreja, já fiz o balanço das contas que temos que pagar, estou preparando um sermão, mas hoje é sábado, eu preciso criar memórias do meu filho, porque criar memórias não é dar presente, é estar presente. Então eu comecei a me questionar, não foi ele.
eu comecei a me questionar. Puxa, eu preciso criar memórias no meu filho. Isso vai passar tão rápido, vai passar depressa. E eu não quero que o meu filho tenha as mesmas memórias que eu, porque o meu pai também foi dirigente de igreja. E ele nunca tinha tempo para nós, sempre estava ocupado em dar um atendimento, em fazer uma visita, em ir para o hospital, enfim. Não tivemos tempo juntos, né? Não criamos memória junto. E depois, por fim, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor e ainda abandonou a família. Então, eu preciso criar memória no meu filho. Não quero que ele passe pelo que eu passei. Eu não reclamo da minha infância. Eu tive uma infância muito boa, brinquei bastante, mas não recordo da minha infância junto com meu pai. E aí, eu parei o que eu estava fazendo, marquei as páginas que eu estava lendo, saí e falei, filho, vamos andar de bicicleta. Pega a sua bicicleta, vamos andar de bicicleta. E saímos para andar de bicicleta. Foi muito bom. A minha mente clareou mais. Deus falou mais comigo. Eu tive mais direção. Foi muito bom. Foi um momento muito bom. Mas eu preciso entender que o maior impedidor de felicidades são os meus próprios erros, as minhas próprias decisões. Por isso é necessário eu ter aquele autoquestionamento em mim. Davi, ele fez isso. Ele dizia assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que choras dentro de mim? Ou seja, ele começou a fazer perguntas para ele mesmo. Por que que você está abatida, alma? Por que que você está chorando dentro de mim? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou deprimido? Então, ele começou a fazer esses questionamentos. Entenda que o que impede a nossa felicidade não é o que fizeram para nós, e sim aquilo que eu mesmo estou criando para mim, as situações que eu mesmo estou criando para mim. Olha aqui o filho pródigo. O filho pródigo aqui, ele está vivendo uma situação que ele mesmo criou para ele. O pai não mandou ele embora de casa. O pai não tocou ele de casa. Pelo contrário, foi ele que quis ir se aventurar lá fora. Ele disse, pai, dá a minha parte, a parte que me cabe. Porque eu vou embora, eu vou viver minha vida, vou conhecer o mundo lá fora. E o filho pródigo saiu de casa. E ele gastou tudo que ele tinha e ainda mais o texto bíblico diz que veio uma fome sobre aquela terra. Só que uma coisa aconteceu. O filho pródigo, ele identificou os seus erros. Ele não ficou arrumando culpado. Não, a culpa foi desse homem que me mandou aqui para cuidar de porcos. A culpa são dos meus amigos que gastaram meu dinheiro. A culpa é do meu irmão mais velho que não gostava de mim dentro de casa. A culpa é do meu pai que era carrancudo. Não. Ele se auto-questionou. Olha o que ele disse. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então veja que ele reconheceu, ele fez um autoquestionamento. Ele está dizendo, eu vou falar isso. Aqui é um ensaio, ele está ensaiando. Eu vou dizer isso para o meu pai, vou falar que eu pequei contra ele, que eu pequei contra Deus, contra o céu. Então ele ficou se questionando. E aí, o versículo 20 diz assim, então ele saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou e disse... E o filho disse, pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor e não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos seus pés, porque veja que até descalço ele já estava, como escravo. Então, o pai o abraçou, o perdoou, porque ele auto-reconheceu. Então, primeira coisa,
quer ser feliz, quer ter uma vida plena, identifique os seus erros. Aprenda a reconhecer os seus erros. Primeiro, você tem que reconhecer os seus erros financeiros. Eu estou numa vida financeira ruim, por quê? Porque eu gastei onde eu não deveria ter gasto, gastei mais do que eu ganhei, eu não tive controle emocional para controlar a minha finança, acabei desperdiçando, não fiz uma planilha de pagamento, enfim, o erro é meu e eu vou corrigir esses erros. Então, você tem que questionar. Você está com uma vida financeira ruim, começa a questionar. Por que está assim? O que está acontecendo? Aonde eu estou errando? O que está havendo? Então, você começa a controlar e se consertar quando você faz seus erros. Segundo, você precisa identificar os seus erros emocionais. Nem todo mundo é ruim. Nem todo mundo é do jeito que você pensa. Às vezes o orgulho está dentro de você. Às vezes o problema está dentro de você. Então comece a se questionar. Puxa, eu falei demais. Eu falei de uma pessoa. Eu não deveria ter falado da vida dela. Não é problema meu. É ou não é? Isso são problemas emocionais. A pessoa que só vive numa roda de fofoca, falando mal da vida alheia, ela vai arrumar problemas para si. Só que ela tem que se questionar: por que eu sou assim? Por que eu não consigo ficar com a minha boca quieta? Por que eu só falo da vida dos outros? Por que eu fui falar de fulano para cicrano? Então eu tenho que ter um controle emocional. Eu tenho que identificar o meu erro. Nem todo mundo é ruim. O problema às vezes está comigo, né? Às vezes o problema sou eu. Não é verdade? Então, eu preciso identificar os meus problemas emocionais. Por que eu sou assim? Por que eu sou nervoso? Por que eu sou nervosa? Por que eu dou a resposta rápida? Por que eu faço isso? Por que lá em casa eu sou chata? Por que eu sou brava? As pessoas... Por quê? Por quê? Eu preciso me auto-questionar. Segunda coisa, eu preciso me auto-questionar na minha vida sentimental, no meu relacionamento. Por que o meu casamento está assim? Por que a gente está brigando? Por que tá acontecendo? Por que nós brigamos ontem? Qual foi o motivo? Será que não fui eu que falei coisas demais? Será que eu não falei coisas desnecessárias? Por que nós estamos nesse pé? Também na vida profissional, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sem trabalho? Onde eu estou errando? O que está acontecendo? Será que o meu produto é de qualidade? Será que eu estou dando o meu melhor? Onde eu estou errando? Eu preciso me questionar. Davi, ele falou assim lá no Salmo, acho que é 19. Deixa eu ver se é no Salmo 19. Davi, ele falou assim: quem que pode discernir os seus próprios erros, né? Deixa eu ver aqui, Salmo 19. Salmo 19, versículo 12, olha. Quem pode ver os seus próprios erros? Perdão. Em uma outra versão diz assim: quem pode discernir os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Olha que texto. Purifica-me das faltas que eu cometo sem perceber. Davi está se questionando, orando e falando com Deus: meu Deus, eu cometo coisas que eu não percebo, às vezes, quando eu faço as coisas. E às vezes acontece isso com você, às vezes você não percebe o que você está fazendo. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para te acusar, eu não estou aqui na qualidade de juiz de forma nenhuma. Só que às vezes nós fazemos coisas que nós não percebemos. Por isso o autoquestionamento é importante. Pense muito nisso. Isso vai fazer você crescer. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta manhã e pedimos por esta pessoa que ora conosco, que faz esse devocional, que acompanha esse devocional. Muitas vezes, meu Deus, essa pessoa faz coisas sem perceber. Ela não sabe. Então ajuda ela com o Teu Espírito Santo, mostrando os erros, aonde está o problema dela. Ajuda ela a se auto-questionar.
Isso é importante, isso gera crescimento, isso dá destino na nossa vida. Ah, Senhor, só o Senhor com o Teu Espírito Santo pode fazer isso, para que a gente possa conseguir moldar o nosso caráter. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.